Começando mais um episódio do Pode Defender, o podcast da Defensoria Pública do Amazonas. Hoje recebo aqui Defensor Público Geral, Ricardo Paiva. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, meu querido amigo Zé. É um prazer. Vamos bater um papo, né? Conversar um pouquinho sobre a Defensoria. A ideia é essa, né? É muito comum quando a gente vai entrevistar o doutor Ricardo, eu inclusive, né, nas pautas, toda a nossa galera da comunicação, a gente falar sobre números, gestão, vamos falar sobre fazer um balanço aqui dos últimos meses, vamos falar do processo de interiorização, né? Mas hoje a gente não vai para esse lado, a gente vai para um outro lado da entrevista, que é o lado defensor. Antes de ser defensor público geral, Ricardo Paiva é defensor público e tem atuação em alguns casos muito interessantes que eu vou trazer daqui a pouco aqui ao longo da nossa conversa. Mas antes disso, doutor Ricardo, queria saber assim, vamos falar um pouquinho da sua história com a Defensoria. Sempre que tem posse de servidor aqui, a gente ouve, né, o senhor contar que passou por vários processos aqui na Defensoria, começando como estagiário, é isso mesmo? Eu comecei na Defensoria como estagiário, né? Foi um momento de muito aprendizado, de muitas coisas boas, oportunidade em que eu passei no concurso para defensor público, fiquei um tempo ainda como servidor, até ter ali a nomeação, e em 2005 eu fui empossado ali em fevereiro, pré-carnaval, né? Acho que foi um presente aí de carnaval, como defensor público do estado do Amazonas, e desde lá a gente vem numa caminhada bem legal, acho que é um trabalho dignificante, e que dá muito propósito para a vida. Sempre foi, a tua atuação no direito, sempre foi com a Defensoria Pública ou chegaste a atuar em outros órgãos, em outras instituições? Não, na área jurídica foi com a Defensoria Pública. Na realidade eu tive um outro emprego que eu estava na faculdade e aí o IBGE fez um concurso para o censo de 2000 e eu falei, vou fazer a prova, vamos ver o que acontece. Acabei passando e aí durante as minhas férias da faculdade, foram 2 meses, eu trabalhei... Como recenseador Não, ali? Como agente censitário. Eu ia nas ruas antes para ver se estava ok, se de fato aquelas ruas existiam. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. E aí tinha em torno de 10 recenseadores que trabalhavam comigo. Mas eu trabalhei 2 meses, foi bem legal. Foi um período bom. Deu para comprar um telefone novo, umas roupas. Fugiu de cachorro, pegou chuva? Só um pouquinho. É bom que a gente colocava o crachá do IBGE assim, protegia a gente, que eu peguei umas zonas bem complicadas, né? Uns igarapés assim, meio complexos. No teste de amazonense, o senhor passa com nota 10, é manauara, é amazonense, porque eu olho, eu sei que a gente, e amazonense reconhece outro. Mas na certidão o senhor nasceu em outro lugar? Na realidade 10 não, né? 9,2 porque não sou amazonense, nasci em São Paulo, né? Por um acaso de destino, minha mãe precisou com meu pai ir para São Paulo, ela estava grávida e aí eu acabei nascendo em São Paulo, mas com 2 anos a gente voltou para o Amazonas e eu moro no Amazonas desde os 2 anos. Então, eu me considero amazonense. Serviu pelo menos para virar tricolor paulista, o que eu faço questão de registrar aqui. Somos 2 tricolores e que estão aí torcendo para que São Paulo também melhore. Essa parte é importante, né? Pelo menos foi só para justificar mesmo, né? Eu posso dizer que eu posso torcer pelo São Paulo porque eu nasci em São Paulo. Eu escolhi, enfim, não sei se escolhi bem ou escolhi mal, mas enfim, é o que tem para hoje, né? Doutor Ricardo, vamos falar agora de um dos papéis constitucionais da Defensoria, trabalhar a educação em direitos, mas é comum a gente, vou me colocar aqui na posição de assistido de repente, e às vezes a gente nem sabe que tem direito de uma coisa. E o trabalho do defensor muitas vezes é pegar uma causa e ali formular uma tese que mostra inclusive para o próprio assistido, para a própria vítima que, não, calma, não é assim, você tem razão, você tem direito, né? E às vezes tem que convencer a própria vítima de que ela é realmente vítima. Eu já passei por isso, multa de trânsito, por exemplo, já peguei, poxa, cometi uma multa, paguei a multa ali, e depois de meses eu fui conversar com um advogado, ele, essa tua multa aqui cabe recurso, porque olha só, não está aprovado aqui, aí eu, puxa vida, né? No trabalho de defensor público existe muito isso? Com certeza, Zé. É importante dizer que quando pega muita multa, um curso de reciclagem vai bem, viu? Mas estamos aí, hein? Voltando para a sua pergunta, o que a gente vivencia no dia a dia de defensor público, no atendimento da defensoria? São pessoas que muitas vezes trazem seu último suspiro para a defensoria, é a última porta, vamos assim dizer, né? Pessoas que não têm mais esperança, muitas vezes, de ter uma solução para a sua demanda,
em última etapa, ela bate a porta da defensoria. Então, muitas vezes, a gente precisa construir teses, a gente precisa procurar caminhos, porque essas pessoas muitas vezes já procuraram advogados, já procuraram instituições, e essas instituições, esses profissionais, acabaram não conseguindo dar uma solução para essa demanda. E, graças a Deus, a gente na defensoria tem uma criatividade que ajuda muito nessa construção, porque o que a gente quer, em essência, Zé e todo mundo que nos acompanha, é prestar um serviço de excelência e ajudar as pessoas. Esse eu acho que é o papel principal da Defensoria Pública. O processo de ajudar, eu anotei aqui, criatividade, que era justamente o que eu ia te perguntar agora. O trabalho de, enfim, não só de defensor público, não só de membro, mas de servidores, estagiários, enfim. Nesse contexto da Defensoria Pública, exige criatividade, realmente é encontrar soluções que não estão no papel, que você não aprendeu necessariamente na faculdade. Isso faz parte do trabalho cotidiano, diário de vocês? Essa questão do elemento criatividade está ali envolvido? A depender da área, com toda certeza. Tem demandas que elas chegam que elas são comuns, elas acontecem no dia a dia. Mas outras demandas, sobretudo demandas delicadas, elas requerem um pouco mais de cuidado, uma atuação diferenciada, porque você precisa, antes de mais nada, se colocar no lugar daquela pessoa que está procurando a Defensoria Pública. Porque senão a gente vai ser mais uma instituição que vai dizer não para ela, e aí o que vai sobrar? O que ela vai fazer? Quem vai dar esse olhar? A Defensoria busca muito isso. Então, na área civil, em algumas situações na área criminal, na própria área de família, a gente procura ter esse olhar diferenciado, porque as pessoas chegam muitas vezes muito fragilizado, numa condição de vulnerabilidade muito alta. E aí a gente precisa ter essa atenção especial. Eu fico pensando que assim, a pessoa, inclusive tem pesquisa que mostra isso, que boa parte dos assistidos da Defensoria vêm encaminhados ou souberam da Defensoria através de outro órgão, de outra instituição. E muitas vezes essa pessoa vem cansada de ouvir não dá, não dá, não dá. Se ela chegar na Defensoria e ouvir um não dá, então aí realmente acabou. Com toda certeza, como a Defensoria presta um atendimento às pessoas vulneráveis, a gente precisa ter um olhar diferenciado, a gente precisa ir até a última gota ali de suor para tentar achar uma solução para aquela demanda. A gente precisa resgatar um pouco daquela pessoa que bate a porta da Defensoria. São pessoas que muitas vezes não querem nenhuma atenção jurídica, o que elas querem muito mais é conversar, ser ouvido, e a partir disso a gente consegue construir soluções, a gente consegue encaminhar demandas, que eu acho que esse é o principal papel disso que eu chamo sacerdócio, que é ser defensor público. Sente saudade? Sim, bastante, Fevereiro está chegando aí, março, se Deus quiser, a gente volta para a atividade fim e vai estar do lado da população aí. E volta para a atividade fim na área civil também? Na área civil, na realidade é a minha titularidade, Então, é a área que hoje eu atuo. Então, quando eu voltar, sair do cargo de defensor público geral, é para onde eu devo voltar a desenvolver minhas atividades. Quando eu entrei aqui na Defensoria, me disseram assim, cara, defensora, enfim, defensor público tem que gostar de gente. Inclusive um slogan daqui, a gente gosta de gente. Essa frase faz sentido para ti? Porque a Defensoria, de fato, ela gosta de pessoas, ela gosta de gente. E a força da Defensoria é a população, é o povo, A gente precisa estar perto das pessoas, porque se a Defensoria existe, ela existe por causa dessas pessoas. Então, nada mais justo que a gente esteja próximo. Eu tive muita oportunidade, enquanto defensor geral, de caminhar com a população, diversas ações que a gente veio desenvolvendo ao longo desses últimos 3 anos, e eu sempre fiz questão de ir para a linha de frente. Eu acho que é importante você ter esse olhar com as pessoas, você ter ali o olho no olho, você ouvir, você entender o que de fato faria diferença na vida daquelas pessoas. E eu acho que esse é o grande diferencial competitivo do defensor público. O defensor público é um agente de transformação social. E a forma que ele tem para transformar essa sociedade é ouvindo a população, é se colocando no lugar do próximo, é estando perto da população. Essa atividade de gestão de defensor público geral acaba muitas vezes encontrando ali situações, aí pega e passa para o colega, porque afinal de contas é o colega que está na atividade fim, aí tu pega, passa a bola ali e fala, pô, eu marcaria esse gol aí, mas vou ter que tocar a bola aqui. Com certeza, A gente precisa fazer a instituição andar. Meu papel hoje é de gestor, então eu acabo passando. Mas algumas vezes assim dá vontade ali de sentar, fazer a petição. Mas infelizmente falta tempo, a gente precisa cuidar de outras coisas. Mas
A minha defensoria é uma defensoria mais de atendimento inicial, então eu recebo as primeiras demandas, né? Isso é legal porque é como se você interpretasse aquilo que a pessoa quer dizer e você precisa colocar isso no papel para convencer um juiz, para convencer muitas vezes o Ministério Público quando você precisa de um parecer, uma promoção dele. Então, esse é o papel da inicial, acho que é o início, é o pontapé inicial ali do processo. Por falar em convencimento, vamos falar de uma outra tese que faz parte aí da tua atuação na atividade fim. É o caso de uma mulher que pegou um ônibus para seguir em direção à Venezuela. Eu não lembro o ano, mas houve um acidente nesse caminho. A mulher era amazonense? É amazonense? Ela é amazonense. E aí sofreu um acidente. Esse acidente acabou causando alguma sequela. Teve gente que morreu, inclusive, nesse acidente, não foi? Sim. Na realidade, uma igreja alugou um ônibus. Ia fazer um retiro, alguma coisa assim? Ia fazer um retiro na Venezuela. E alugou um ônibus de uma instituição, um ônibus de transporte. E no trajeto, né, um dos motoristas acabou dormindo, né, porque como é uma viagem longa, eram acho que 2 ou 3 motoristas. Um motorista acabou dormindo e esse ônibus caiu num penhasco, né, numa ribanceira. Muitas pessoas faleceram e essa senhora acabou ficando tetraplégica. Né? Eu acho que isso ali foi em 2006, 2005, 2006, 2007, mais ou menos. Quando eu tinha acabado de vir para a capital, estava na área civil e eu tive a oportunidade de atender esse caso especificamente. Qual foi a barreira jurídica ou teórica que vocês se depararam e que precisou ali de uma criatividade para transpor a barreira? Ela acabou ficando tetraplégica, então do pescoço para baixo ela não tinha nenhum tipo de movimento. Né? Então ela falava, se alimentava, respirava, mas sempre com auxílio, e quem sempre procurava atendimento era o marido dela. E naquela oportunidade ele tinha dito, olha, a seguradora vai cobrir aqui um valor, mas o limite que ela cobra é até tanto. E aí eu aceitei e a gente pede a indenização do restante. Eu falei, não, ok, traz para eu dar uma olhada nesse documento. E quando eu fui olhar o documento, ele renunciava a todo tipo de indenização. Ele já tinha feito um acordo, Ele tinha feito um acordo com a empresa. Só que na cabeça, pelo que ele me disse, a seguradora ia repassar um dinheiro para ele. O valor, na época, eu acho que era R$26 mil. Né? Gente, ínfimo. Imagina uma senhora que estava ali, acho que na flor da idade, ela devia ter uns 35, fica 40 tetraplégica anos, e recebe uma indenização. Todos os movimentos e recebe uma indenização de 25 mil, 26 mil para o resto da vida. E acabou que eu acabei tendo uma conexão grande, porque meu pai era tetraplégico, né? Então meio que quando eu eu atendi essa senhora, veio um pouco na história, um pouquinho na minha cabeça, a história do meu pai. Teu pai era tetraplégico? Essa inclusive foi a razão pela qual eu nasci em São Paulo, né? Minha mãe estava grávida, estava com mais ou menos entre 3 e 6 meses, e aí meu pai sofreu um acidente de moto e acabou ficando tetraplégico. Então foi por isso que nós fomos para São Paulo, para ele tentar reverter esse quadro dele. Não conseguiu e eu acabei nascendo em São Paulo. Então essa foi a razão. E quando eu atendi o marido daquela senhora, eu lembro até hoje, eu falei, meu amigo, tá complicado, mas a gente vai brigar, a gente vai lutar. E o que eu aleguei em favor deles? Eu pedi anulação daquele acordo, dizendo que eles foram induzidos a um erro. Gente, porque ele não sabia que aquilo que ele tinha assinado era uma quitação geral de toda e qualquer indenização que a empresa de ônibus ofereceria para ele. Né? Dei entrada na ação, acho que a gente pediu uma indenização, acho que de 700, 800 mil, alguma coisa assim, porque ela morava, eu acho que no Educandos, acho que era Educandos, não me lembro exatamente. Ela precisava fazer toda a adaptação da casa dela. Imagina que... Custos para toda a vida ali. Ela parou remédio, de andar. Enfim. Né? Ela morava numa casa de 2 andares. O quarto, né, a casa dela em sua essência era no 2º andar, porque a parte de baixo era mais a garagem. Ia ter que mexer na casa. Ela precisava mexer na casa, trabalhar toda a questão da acessibilidade. A conta de luz dela, que era uma conta que ela pagava 200, 150, 200 reais, passou a pagar 2 mil, porque alguém que está numa cama o tempo inteiro, que não tem condições de andar, vai precisar ter pelo menos um pouquinho mais de condições, um ar-condicionado ligado ali diariamente, um pouquinho mais de conforto. Então, isso começou a trazer muitas demandas. E essa ação, o que eu pedi especificamente? A indenização para ela, porque ela perdeu a capacidade dela de trabalhar
então era importante que houvesse essa indenização pelo período que ela não trabalharia mais, a indenização por danos morais, a questão da acessibilidade, a adequação da casa dela. E acabou quando eu dei entrada nessa ação, o colega acabou me ligando e falou: Ricardo, eu recebi aqui a contestação, olhei tua petição inicial, achei bem interessante, mas eu não concordo muito não. Eu acho que eles perderam ali a oportunidade. Assinaram um acordo, afinal eles concordaram, né? E aí eu não me sinto à vontade para fazer a réplica, né? Porque eu entro com a petição inicial, o prazo seguinte é a outra parte se defender. Uhum. Depois dessa defesa, se ela alega alguns tipos de fatos, alguns elementos, abre de novo para eu me manifestar sobre aqueles pontos, porque eles podem, de alguma forma, extinguir o direito do autor, né? De quem está propondo aquela demanda. E eu falei, não tem problema, eu faço a ação, não tem problema nenhum. E aí eu fiz a réplica e o juiz marcou uma audiência. Quando o juiz marcou uma audiência, o colega falou assim, ok, vamos levar a Dona Maria das Graças. Aí você imagina, está naquela audiência, o juiz, o promotor, os réus, os advogados dos réus, a defensoria e entra a senhora. Ela fez questão de ir. Cadeira de roda? roda. Não, numa cama, né? Uma cama. Porque ela não tem. tinha nenhum tipo de movimento. Ela chega lá numa cama e quando o juiz viu aquela situação, leu a inicial, ele olhou, não tem como. Ele já arbitrou a pensão que a gente tinha pedido, né, o pagamento, então, para que houvesse esse custeio. E o processo foi se arrastando, teve sentença, prosseguiu. E um belo dia eu estou na minha atividade, né, e aí o colega me manda uma mensagem, eu tenho até hoje essa mensagem aqui. Tem guardado aí? Eu tenho guardado porque quando eu recebi a mensagem foi muito legal. Eu me arrepiei todinho, porque é uma emoção muito grande. É você ver ali que todo aquele esforço valeu a pena, né? E aí o colega manda, dia 19 de novembro de 2014, ele manda a mensagem, a senhora recebeu hoje R$350 mil, parabéns. E até lendo agora aqui, dá uma emoção diferente, porque é de fato você vendo que você tem condições de fazer a diferença na vida das pessoas. E aqui seria um caso que talvez uma outra pessoa tivesse indeferido, tivesse dito que não tinha o que fazer, e o assistida no caso, né, a Dona Maria, ela teria ficado para lá. E um belo dia no shopping, eu estava passando pelo shopping, e aí eu vi ela, o marido dela, eu reconheci pelo marido dela, mas eu não tive coragem de falar com ela, não. Perdi uma oportunidade. Era muito fácil dizer, cara, não dá, já assinou, mas enfim, na defensoria tem esse lado aí de, cara, vamos tentar até o final, vamos ver se a gente consegue. Eu tenho certeza que em casos como esse, eu não sabia que tu tinha uma situação dessa na família. O seu pai, então, já Sim. Já passou por isso também. Imagino que essas vitórias todas, assim, não tenha como você não lembrar, né, também. E, poxa... Com certeza. É lembrar da história do meu pai e da história da minha mãe, né? Porque nesse período todo, meu pai viveu 27 anos na cadeira de roda, minha mãe cuidou desse período dele todo sozinha, né? Então ela cuidava de mim, cuidava dele e trabalhava, né, normalmente. Eu me lembro que com 12 anos, mais ou menos, eu ia para a escola de ônibus sozinho, né? Porque minha mãe estava trabalhando e eu precisava ir para a escola. Já esquentava comida para colocar para o meu pai e a gente percebia ali que a gente via numa realidade diferente. Lógico que era num contexto em que a violência não era tão forte, então era mais fácil, né? Mas eu acabei tendo ali algumas obrigações, né? Se assim eu posso dizer, alguns acordos, né, com a minha mãe e com meu pai que eu acho que com toda certeza contribuíram para me fazer uma pessoa melhor. Sem dúvida, a gente acaba, né, a nossa história acaba refletindo e ecoando naquilo que a gente vai fazendo para frente. Existe uma regra, uma lei, que dá desconto no ICMS para quem vai adquirir carro, automóvel, para a pessoa que é paraplégica. Mas, salvo engano, essa lei não contempla quem é tetraplégico. E acabou caindo um caso assim também no teu colo, na tua defensoria, e foi necessário encontrar ali um meio de, não sei se mudar a lei, mas de fazer valer a lei para, inclusive,
assistida ou assistido que era tetraplégico? Relembra essa história? De novo, né? A questão do tetraplégico, do paraplégico me procurando, mas de fato foi isso, né? As pessoas que têm algum tipo de deficiência, aí a lei define quais são essas deficiências. Acho que até hérnia de disco, tem uma série de... Eu não sei exatamente quais são. Tem um rol, né? Esse rol ele é atualizado, né? Então algumas doenças acabam entrando algumas vezes, outras saindo. E eles dizem o seguinte, que na aquisição de um carro, essas pessoas têm o desconto do IPI, né? E uma lei estadual cria uma regra semelhante dizendo que quais são as pessoas que têm direito ao ICMS. E o que acontecia? O paraplégico, assim se eu puder explicar, é aquela pessoa que vai ter uma limitação de movimentos da cintura dos membros inferiores. Né? Então, acaba tendo o movimento das mãos, o paraplégico consegue dirigir com carros adaptados. Já o tetraplégico não. Ele tem uma limitação muito maior, porque a limitação dele leva a alguns movimentos da mão, algumas coisas, né? Alguns movimentos ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, a depender do nível de sequela dessa lesão, ou você vai apenas falar, né? Como a gente tinha um caso lá daquele ator que fazia o Super-Homem, né? Sim. Então, ele tinha um caso desse. Por exemplo, meu pai ele tinha um movimento daqui para cima, ele conseguia movimentar, né? E o que essa lei dizia? Que para essas pessoas, que elas têm mais deficiência do que, né, elas possuíam, eram pessoas que apresentavam uma deficiência mais severa, se assim eu posso dizer, do que o paraplégico, elas não faziam jus ao ICMS. Qual era a ideia da norma? É porque o paraplégico tinha condições de dirigir. Então ele dava o desconto para você ter um carro adaptável. E quando esse assistido veio, eu falei, olha, pela lei você não vai ter direito. Mas, analisando seu caso, você não vai ter condição de dirigir, mas você vai ter um custo muito maior, porque você vai precisar ter um motorista. Tem que se deslocar da mesma forma, né? Exatamente. E você precisa de um motorista. Enquanto aquele consegue adaptar o carro e dirigir, você não. Você vai estar numa situação um pouquinho mais crítica, porque você, de fato, vai precisar de um motorista. Então, se eu for pensar em custos, você vai ter um custo, inclusive, maior. E o que vale para o menos, tem que valer para o mais. E aí nós entramos com uma ação pedindo a inconstitucionalidade dessa parte especificamente do ICMS para que ele fosse estendido aos tetraplégicos. Né? O juiz se acautelou na liminar na época e aí eu entrei com agravo de instrumento pedindo efeito ativo e o tribunal deu. Então o tribunal disse que era para estender o ICMS para aquela família, então ela passou a ter a isenção do IPI e do ICMS. E aí eu estou falando de uma isenção que chega a pelo menos 50% do valor do veículo. Então, naquela época, parece até que eu sou bem velho, né? Naquela época. Mas ali em 2008, 2009, quando eu estava ali com 17 anos, 18 anos... Peraí, vou fazer as contas aqui. Agora eu estou com 35. Então, quando eu estava ali com 17, 18 anos, não sei porque você está rindo, mas tudo bem, vamos lá. Não, é que eu estava lendo uma coisa aqui na internet. Um carro custava um carro popular, em torno de 30, 40 mil. Com esse desconto, esse carro iria para 15 mil. Se você pegasse um carro de 26 mil, esse carro iria para 12 mil, 13 mil. Então, havia uma redução muito grande que permitia que aquelas pessoas tivessem. E aí a gente conseguiu. Eles conseguiram comprar o carro e depois assistiram, foi até lá, mostrar as fotos, porque ela levava ele para fisioterapia. Foi mostrar as fotinhas lá, levava para mostrar. Foi bem legal. Então foi mais um caso aí bem gratificante e que, como a gente falou no início, né, a gente precisa estar ali procurando alternativas, porque eu acho que essa, inclusive, é uma das paixões do direito, né? O direito não é uma regra que ela, vamos dizer assim, basta em si só. Você consegue construir teses, você consegue construir entendimentos e, com isso, você consegue fazer com que o papel que a defensoria tem na sociedade ele seja possível de ser alcançado. Maravilha. Eu fico pensando assim, quando você falou na parte do... que naquela época, né? Eu vou entrar um pouquinho nesse mérito agora, porque... A gente fala, inclusive, hoje, a gente está aqui, né, no ar-condicionado, numa sede bonita e tudo, e o exercício com o conforto fica mais... Né, o conforto está ali para ajudar, logicamente, né? Mas você estava comentando aqui de casos em que se ter criatividade, pensar, vamos bolar aqui, vamos atender o assistido, tentar ver uma maneira e tudo.
com uma estrutura que também era muito inferior do que a gente tem hoje, né? O trabalho do defensor, ele era mais complicado, tinha bem menos estrutura. A gente está falando assim, enquanto você conta, assim, imagino você recebendo o assistido, eu penso, poxa, recebendo numa sala aqui e tal. Não, né? Era um ambiente bem diferente, uma estrutura assim que não dá para comparar. Só quem viveu naquela... Eu não sei, porque eu tenho menos de 30, né? Então eu não sei que época é essa. Mas... Mas certamente quem viveu essa... Tu entraste na defensoria em 2005? 2005. Como defensor. Mudou muita coisa. Mudou bastante coisa. E agora que ele entrega a idade. Né? Não, porque aí eu acabei passando bem cedo na faculdade. Foi incrível. Daria um outro podcast, é difícil. Eu não vou conseguir te contar toda a minha história. Eu soube por outros, né? Eu fiquei Exatamente. Mas quando eu entrei na defensoria, em 2005, a gente tinha ali, acho que 37 defensores, né? Então a gente chegou ali 45, 50. Hoje a gente tem 145. E quando eu fui para o interior, fui para Urucará, eu tinha sequer computador. Né? E aí, fazer o quê? A gente recebeu uma caixa, né, de papelão, dentro tinha resma, tinha bloquinho de anotação, tinha caneta, tinha marca-texto, tinha borracha, lápis. Legal. Até grampeador era importante. Clipe de papel. A fichinha era toda manual, então a gente ia fazendo. E aí acabava que a gente dependia da estrutura toda do judiciário, porque quando a gente estava dentro do fórum, a gente emprestava uma máquina ali de alguém para fazer uma petição. No meu caso, especificamente, eu acabei fazendo a parceria com o prefeito de Urucará e ele montou uma sala, né? Ele estruturou uma sala dentro do fórum, me deu um computador, uma impressora, colocou uma servidora lá para me ajudar e aí eu consegui ir desenvolvendo as atividades. Mas a situação era muito difícil, né? Hoje a gente vai para o interior, a defensoria começa a ter suas sedes próprias, tem concurso para servidor, isso era algo inimaginável, né? A gente vivia muito da parceria com a prefeitura. Quando você tinha uma relação boa, ok, né? Legal. Quando você tinha algum tipo de ruído nessa comunicação, ou você precisava demandar a prefeitura e não conseguia construir, devolve o computador. Devolve o computador, devolve a cadeira, devolve a mesa, devolve o servidor, devolve a resma de papel. Ah, não, essa era da defensoria. A resma não, a resma é minha. A resma é minha. Mas independente dos tempos, graças a Deus os tempos são outros agora, né? Existe mais conforto, mais estrutura, mais gente para trabalhar. A criatividade continua sendo tão necessária quanto naquela época, né? Com certeza, né? E eu acho que mais do que criatividades, eu acho que a defensoria tem um quadro de defensores, de servidores muito qualificado, né? Tanto que os recursos para os tribunais superiores hoje da defensoria, eles têm um grau de admissibilidade muito grande, a gente consegue discutir tese, a gente começa a chegar com força com tese no STJ, no STF, porque às vezes você está aqui atendendo um caso especificamente, mas você está enxugando gelo. Se você não muda o precedente, não muda a tese que vem lá de cima, você vai fazer 1000 desse aqui. Quando você muda o precedente, você muda 1000 de uma vez só. Uma vez. Né? Então, a defensoria tem se especializado, os defensores públicos têm se qualificado cada vez mais, fazendo mestrado, fazendo doutorado. A própria Exudipan tem cada vez mais promovido cursos. Então, a gente tem conseguido se integrar cada vez mais na academia e qualificar cada vez mais o nosso corpo de atendimento. Né? Não é à toa que as pessoas que buscam a defensoria, elas hoje confiam no trabalho da defensoria, elas confiam que vão ter sua demanda resolvida, porque o grau de solução, o grau de êxito, ele tem subido muito. Desde 2013, acho que o marco inicial ali é 2015, a gente trouxe uma consultoria para entender o que a gente precisava melhorar, a gente começou a ter os reflexos 2017, 2018, a ampliação do número de atendimentos. Eu me lembro que a gente atendia 200 mil pessoas, hoje a gente passa de 800 mil, e isso é fruto, muitas vezes, dessa qualificação e, principalmente, desse aumento de membros, desse aumento de servidores, de estrutura. Hoje a defensoria consegue, numa sede mais digna, dar uma condição de atendimento melhor para o seu assistido. Né? As pessoas que buscam a defensoria, eu me recordo que em 2017 as pessoas saíam para
ser atendidos na defensoria em torno de 5 horas da manhã de casa. A maioria das pessoas saíam 5, 6 horas. Hoje a pessoa sai de casa 8 horas da manhã para ser atendida às 9, porque ela chega aqui, ela não vai esperar, porque o atendimento dela é agendado, elas estão satisfeitas com o tempo de espera. Então isso é bem legal, porque mostra que todo aquele planejamento, todo aquele redesenho, toda aquela construção tem se refletido no melhor atendimento, numa melhor qualidade para o assistido, muito perto do que a visão da defensoria, que é ter um atendimento de excelência, né? Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, para então atuar na defensoria tem que ser bom, tem que ser muito bom, competente, tem que exercer a criatividade ali, né, diariamente, mas não pode deixar de lado a empatia. Doutor Ricardo, obrigado pela sua presença. Queremos você na área civil para ter mais histórias para contar para a gente também. Foi uma honra, um prazer contar contigo aqui no nosso Pode Defender. Nada, eu que adorei. É uma experiência boa, né? Esses últimos 4 anos a gente só fala de gestão. Hoje eu pude falar um pouquinho da atividade fim, né? Daquilo que eu escolhi fazer da minha vida, que é ser defensor público. E a gente gosta de gente, né? Tá certo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.